E aí, meus queridos alunos, tudo bem? Como que vocês estão? Olha só, tô vindo aqui para poder explicar para vocês um conteúdinho e vocês prestarem bastante atenção para poder resolver os exercícios, tá bom? Galerinha, olha só, conteúdo nós vamos falar aqui sobre as paisagens do planeta Terra e vamos falar sobre as paisagens quentes, exatamente. Como assim, professor, as paisagens quentes? O que acontece? Nós temos que identificar o seguinte: quando nós analisamos um climograma, nós temos que perceber, lá para vocês aí na página 62 do seu livro, tá lá, paisagens quentes e úmidas. Eu vou olhando para você na câmera e olhando para o livro aqui para poder te orientar certinho aí na sala de aula, tá bom? Então na página 62 você tem um climograma. O climograma é um gráfico. O gráfico que apresenta duas informações. Gráfico, ele é produzido a partir de análises, nesse caso aí, análises de aproximadamente 30 anos de tempos atmosféricos, ou seja, dos registros que foram feitos de chuva, de temperatura, que é o que o gráfico está mostrando para você. Então, as colunas em azul representam a quantidade de chuva em determinados meses. Então, na parte de baixo, você tem aí os meses, tá? E você tem no seu gráfico do lado direito temperatura em graus Celsius. Do lado esquerdo, a precipitação, a chuva em milímetros. Então, a coluna azul representa a quantidade de chuva que foi acontecendo, a média de chuva ao decorrer dos anos, naquele mês. E daí você verifica a quantidade de chuva do lado esquerdo e a temperatura é representada pela linha do lado direito, tá certo? Então, você consegue identificar qual é o mês que chove mais, qual é o mês que chove menos, consegue identificar qual é o mês que é mais calor, qual é o mês que faz uma temperatura mais baixa. Então você consegue analisar isso daí. E esse daqui está mostrando para nós da região da Colômbia. E na Colômbia nós verificamos que o país, Colômbia na América do Sul, faz fronteira com o Brasil e tem a presença da floresta amazônica, que é uma floresta equatorial, uma paisagem quente. E a floresta equatorial, você consegue perceber que ela tem um volume de árvores muito grande, uma biodiversidade. O que é biodiversidade? É uma grande variedade de vegetação e animais. Então, fauna e flora variada. Isso é uma biodiversidade, tá bom? Aliás, professor Diego, ele vai dar um exemplo para vocês aqui de uma das espécies, de uma das plantas que tem nessa biodiversidade da floresta amazônica. Presta atenção. Ó, professor Diego, presta atenção aí, tá? Existe uma vegetação, uma planta, que ela é de uma espécie epífitas. Epífita, tá certo? Tem a descrição aí na página 63. Epífita. O que é uma planta epífita? É uma planta que ela vive na árvore, por exemplo, nos galhos de uma árvore, no tronco. As raízes dessa planta se agrega ao caule, ao galho da árvore, tá? Essa plantinha, o professor Diego que me ensinou isso, inclusive, tá? Ele fez eu colocar lá em casa, lá, tá? Me ajudou bastante. Dá uma olhada. Então, uma planta que tem as suas raízes em outra planta, no caso da árvore, e ela sobrevive ali, ela não danifica a árvore, por exemplo. Essa é uma planta epífita, ou seja, a descrição que você tem é na página 63. Plantas que se enraizam nos troncos de outras plantas quando estas apresentam muita umidade. E tem a fotinha aí, ó, mostrando para nós. E o professor Diego pode falar que planta que eu estou falando aqui. Tá certo? Muito bacana essa planta aí. E ela não precisa de tanta água todo dia, mas ela precisa da umidade, tá? Por isso que ela se agrega nas árvores aí. Tá joia? Vamos lá, continuando. Então, agora você vai na página 64, o professor vai pausar o vídeo aqui um pouquinho. Você vai na página 64 e vai resolver o exercício 1 e o exercício 2. Só que para resolver exercício 1 e resolver exercício 2, você tem que fazer leitura, tá? E eu vou aqui dar algumas dicas, vou corrigindo junto com vocês aqui, para você conseguir resolver bem facinho. Só que o professor vai dar uma pausinha de 1, 2 minutinhos e depois ele volta o vídeo aqui. Muito bem, já deu tempo, não deu? Para você que prestou atenção, você respondeu
na boa, bem tranquilo. A outra você teve que fazer uma leitura, teve que fazer a sua parte, tá? Mas vamos lá. A questão número 1 fala o seguinte: o termo pluvial e ambrófilo referente às florestas quer dizer o quê? Que tem muito o quê? Que apresenta o quê nessas florestas? Vamos lá, o que você marcou? Acredito eu que você tenha lido e encontrou a resposta, que está bem facinho ali, tá? Então, pluvial e ambrófilo, esses dois termos referem-se às regiões que tem muita chuva. Muita chuva. É isso daí, tá certo? E a outra pediu para você fazer a descrição do quê? De biodiversidade. E eu falei agorinha no vídeo para você. Biodiversidade é uma grande variedade da fauna e da flora, ou seja, dos animais e dos vegetais. A floresta quente equatorial tem uma grande biodiversidade, tá certo? Vamos lá, vamos analisar mais um climograma. E aqui tem o climograma na página 65, esse primeiro climograma aqui, que apresenta para você o seguinte, ó, um climograma de Cuiabá, no Mato Grosso. Mato Grosso, Cuiabá é uma região muito quente, tá certo? O que acontece em Cuiabá? Nós temos duas estações bem definidas nessa região aí que você consegue identificar. Então, observando o seu climograma, você observa que a temperatura, tá certo? Que, ó, ela é constante, quente o ano todo. Porém, no meio do ano, a temperatura desce, baixa um pouquinho. Isso é uma média. Já a precipitação, que é a chuva, as colunas aqui, ó, verifica o seguinte, ó. No começo e no meio do ano, a chuva é em maior quantidade. No meio do ano, que é o período do inverno, a chuva é em menor quantidade. Então você consegue perceber que esse climograma apresentado aqui, que no meio do ano quase não chove, no começo e no final do ano a chuva é maior, apresenta duas estações bem definidas, igual aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Uma estação quente e chuvosa, que é o verão, e outra estação seca, com a temperatura mais baixa, que é o inverno. É o clima tropical, tá? O que nós temos aqui também. Algo muito importante eu vou falar para você. Um segredinho para você conseguir saber quando o climograma apresenta uma região no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Dá uma olhadinha aqui, ó. A temperatura, ela baixou um pouquinho no meio do ano. Então, é do hemisfério sul. Pessoal, eu vou desenhar aqui e mostrar para você. Olha só, presta atenção. Fiz para você aqui a representação, ó, do climograma, mostrando apenas a temperatura. Olha só, a temperatura é a linha. E o segredo é aqui, ó. Quando a linha vem no meio do ano para baixo, significa que é do hemisfério sul. Quando a linha da temperatura no meio do ano está apontando para cima, significa que esse climograma é da região do hemisfério norte. Essa daqui, ó, do Mato Grosso, está mostrando a temperatura mais baixa no sul. No meio do ano ela desceu. Que seja um pouquinho, professor, é hemisfério sul, tá bom? Se ela tivesse no meio do ano mais alta, era hemisfério norte. Igual está mostrando aqui. Então, é um segredinho que eu estou contando para vocês, tá? Anote e desenhe aí na sua apostila, no seu caderno, no seu material, aonde você tiver o acesso aí. Desenhe agora e escreve. Olha só, eu vou colocar aqui, ó. Sul, e essa daqui, norte. Anote aí também, ó. Sul e norte, beleza? Então, olha só. Se você voltar no seu material, vamos voltar no nosso material e verificar esses dois climogramas, esse climograma aqui, na página 62, tá? Olha aqui, na página 62, o que você tem aqui? Muita chuva o ano inteiro e calor o ano inteiro. É constante, é estável. Todas as estações do ano apresentam temperaturas altas e chuva o ano todo, todas as estações do ano. Já o climograma do Mato Grosso, que nós verificamos agorinha, você verifica que ele tem temperaturas altas o ano todo. Porém, no meio do ano a temperatura desce, baixa um pouquinho. É pouco tempo, mas acontece. Já a questão da chuva, você verifica que no começo do ano e no final do ano chove de maneira razoável, mas no meio do ano, uma estação seca, o inverno.
Esse é o clima tropical. Então nós verificamos clima equatorial e clima tropical. A principal diferença é a quantidade de chuva, porque os dois são calor, são quentes. O equatorial é mais quente, tá certo? Mas a principal diferença é que no tropical tem uma estação bem definida, bem marcada, estação seca, que é o inverno. Entendeu bem isso? Belezinha. Outra coisa importante, a formação de desertos. Se você verificar os desertos, eles não acontecem na região equatorial, acontecem na região tropical, nos próximos aos trópicos, por causa da sua localização, por causa do relevo, por causa das massas de ar. E como assim por causa do relevo? As montanhas, as cordilheiras não deixam passar a umidade. A massa de ar úmida não consegue ultrapassar as altitudes das cordilheiras, fazendo com que na região oposta à cordilheira fique seco, um vento seco. Dá uma olhada nessa representação na página 69. Olha o que nós temos aqui, ó. Os ventos úmidos vêm, encontram as cordilheiras, as montanhas, e chove na região das montanhas. Do outro lado fica seco, ok? Entendido? Façam os exercícios agora.